Saudações, meus irmãos, bem-vindos ao canal Versos Iluminados. Primeiramente, eu peço perdão porque já tem um tempo que eu não posto conteúdo, tenho corrido atrás de outras prioridades. É, hoje, hoje eu vim fazer esse vídeo para trazer uma reflexão e um questionamento. Todo aquele cristão que tem buscado servir a Deus em alguma denominação, em algum momento, já se deparou com a palavra legalismo. Mas o que vem a ser legalismo? Meus irmãos, toda instituição, toda comunidade, toda denominação religiosa, eles possuem seu estatuto. Dentro de seu estatuto existe um compilado de usos e costumes que define as práticas da comunidade. Essas práticas, elas não têm o intuito de obter salvação, porque já sabemos que a única obra de salvação é a obra de Cristo na cruz. Tomou sobre si nossos pecados e nos trouxe a graça. Ou seja, é algo imérito, nós não merecemos. Graça é algo que nós não merecemos. Se nós não merecemos, significa que nada do que nós fizermos é passível de salvação. Então, para que servem os usos e costumes? Para que servem as práticas denominacionais? Elas têm um intuito simplesmente de buscar agradar a Deus. Por meio dessas práticas, nós buscamos santificação e buscamos uma maneira de enquadrar melhor o Evangelho na nossa vida e fazermos a vontade de Deus. Não com sentimento de troca para que Deus nos dê salvação, porque o Evangelho não é troca. É apenas o intuito de servir melhor ao Senhor. Aí, se em algum momento você se depara com algum irmão ou irmã que parou, por algum motivo, parou de executar algum costume dentro da sua denominação, eu vou te dar um conselho hoje. Antes de julgar, antes de criticar a pessoa, antes de chamar a atenção, faça uma reflexão. Esse uso, esse costume, ele é baseado pela Bíblia? Ele é gabaritado, ele é sustentado pela Bíblia para os dias de hoje? Mas eu me refiro a qualquer coisa, a qualquer aspecto da vida. Seja uma vestimenta, seja alguma prática cotidiana. Por exemplo, o uso de calças, determinados modelos de calça, saia curta, saia comprida, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo pintado, uso de terno, não uso de terno, instrumento clássico, instrumento contemporâneo, estilo de louvor, seja um worship, seja um ritmo mais contemporâneo, seja um estilo clássico. Vamos fazer uma pequena reflexão. Essa prática da sua denominação, ela é sustentada pela Bíblia para os dias de hoje? Existe algum verso, existe alguma passagem que justifica o emprego dessas práticas no meio cristão? Se você não encontrar uma justificativa bíblica, irmão, retenha a sua opinião, porque talvez você esteja sendo legalista. Talvez você tenha sido educado dentro de um legalismo que te enganou, que te induziu a cobrar certas práticas que não foram apresentadas por Cristo. Por outro lado, se essas práticas elas têm uma base bíblica, mas que não são sustentadas para os dias de hoje, aí cabe uma outra reflexão. Primeiramente, essa prática, ela te traz uma santificação, ela te faz se sentir mais próximo do Senhor, ela te induz a ser uma pessoa mais espiritual, mais humilde, mais modesta? Se for esse o caso, guarde essa prática, mesmo que ela não seja sustentada pela Bíblia para os dias de hoje. Com certeza ela está sendo recebida
e sendo aceita por Deus, porque é um alto sacrifício que você está fazendo para se aproximar do Pai, para servi-lo melhor, para andar de forma mais honesta dentro da sua carreira cristã. Por outro lado, se essa prática ela não tem um gabarito bíblico e ela não te traz nenhuma sensação de espiritualidade, não te faz se sentir mais próximo de Deus, eu vou te dar um conselho. Haja com bastante sabedoria e maturidade. A palavra nos fala: ai daquele por onde o escândalo vem. Então não podemos ser vetor de escândalo dentro da nossa comunidade. Então, de que forma que você vai lidar com essa prática que você não considera válida para uma vida cristã nos tempos atuais? Você tem duas escolhas, você pode agir de duas formas: ou mantendo essa prática como forma de autorrenúncia, com o intuito de viver em comunhão no meio da sua comunidade e buscando assim agradar a Deus, ou tenha a sabedoria de jamais criticar os seus irmãos, jamais guardar rancor, ressentimento, jamais difamar a instituição onde você caminhou até então, e busque um outro caminho. Existem tantas denominações que pregam o Evangelho. Busca uma que os usos e costumes se adequem mais à sua forma de pensamento. Analisa se eles pregam o verdadeiro Evangelho, se eles seguem o verdadeiro Evangelho. Mas não se engane, qualquer instituição religiosa terá um grau de legalismo. Sejam as igrejas mais tradicionais, a presbiteriana, a batista, a metodista, ou seja as pentecostais como Congregação, Assembleia de Deus, Deus Amor, as neopentecostais também, enfim, a católica apostólica romana, todas elas possuem um grau de legalismo. Então busque com bastante maturidade andar dentro dos usos e costumes que você considera mais adequado ao estilo de vida de um cristão. Mas nunca, jamais critique os usos e costumes de uma outra denominação. A grande maioria desses hábitos, eles têm sim uma base bíblica. Eles só não são sustentados para os dias de hoje. Mas todos possuem uma base bíblica. E se o propósito for bom, se o propósito for espiritual, não critica. Tenha amor, tenha maturidade, tenha sabedoria de entender que todos estamos buscando servir a Deus da melhor forma. E não sejamos legalistas, nem por cobrar práticas, nem por criticar práticas. Todavia vamos andar segundo o que o Evangelho nos ensina, que é a autorrenúncia, a santificação, a pregação do Evangelho, a oração pelos nossos irmãos. E juntos, de valor em valor, vamos alcançar um propósito em comum, que é agradar a Deus e alcançar a nossa vida eterna. Meus irmãos, eu espero que esse assunto possa trazer alguma reflexão para que nós possamos nos engrandecer mais no nosso conhecimento, na nossa espiritualidade, no nosso intuito de servir a Deus. Vamos amadurecer a nossa carreira espiritual. Vamos deixar de ser jovens imaturos que estão sempre em disputa ideológica, disputa teológica, sempre tentando provar a minha igreja certa, a minha igreja errada, a minha verdadeira doutrina. Eu andei pela falsa doutrina, agora estou na doutrina verdadeira. Não. Muitas vezes é apenas uma prática que está ajudando uns, mas está atrapalhando outros. Mas que no final o intento é só um, é servir a Deus. Certo, meus irmãos? E qual que é a melhor forma de fugir do legalismo? É dobrar o nosso joelho, clamar a Deus pela guia e orientação do Espírito Santo, ler as Sagradas Escrituras, buscando entender, buscando compreensão, buscando luz de Deus na leitura. Que aquilo que tem de necessidade para nossas almas, pelo exercício da leitura e análise da Escritura e da oração, Deus nos vai ensinando tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.